Ok, então vamos mergulhar hoje nessa história lá de Gênesis 13, a da separação do Abrão e do Ló. Isso aí. Uma história bem conhecida. Sim, e a gente vai olhar o texto bíblico, claro, mas também alguns sermões tipo do Augusto Nicodemos, Jonas Madureira e uns comentários mais acadêmicos, sabe? Waltke e Holland. Fontes boas para a gente entender melhor as camadas, né? Exato. A ideia é, assim, desvendar um pouco as escolhas deles. O que estava por trás, né? As motivações e as consequências também. Fala muito sobre fé, família e até como lidar com a prosperidade, né? Com certeza. Tudo começa com Abrão voltando do Egito, né? E ele volta bem mais rico. Gado, prata, ouro. Bem-sucedido, aparentemente. Sim, mas o ponto-chave é que ele volta para Betel, para o lugar onde ele tinha feito um altar antes, sabe? E invoca o nome do Senhor. Ah, isso é importante. Tipo uma reconexão depois daquele episódio meio complicado no Egito, né? Exatamente. É um retorno à adoração, à dependência de Deus. E o Ló, o sobrinho que estava com ele, também enriqueceu bastante junto. E aí que a coisa começa a pegar, né? Porque tanta riqueza vira um problema. O tal do problema da bênção. Pois é, a terra simplesmente não comportava mais os dois. Muitos rebanhos, muitos servos. E começa a briga, os pastores de um contra os pastores do outro, disputando pasto, água, o básico para a sobrevivência deles ali. E tinha um agravante sério, né? Os cananeus e os ferezeus já moravam naquela terra. Verdade. Ou seja, o espaço já era limitado. E a briga entre parentes ficava feia na frente dos outros povos, sabe? Um mau testemunho, um escândalo, a tensão devia estar alta. É aí que o Abrão entra em cena para resolver. Ele chama o Ló e fala tipo, olha, não pode ter briga entre a gente, poxa, somos família, né? Uma atitude pacificadora. Muito. E o mais impressionante é a proposta dele. Ele fala pro Ló, escolha você primeiro para onde quer ir. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Uau, isso é muita generosidade. E humildade também, né? Ele tá abrindo mão do direito dele como o mais velho, como líder da família ali. Não é. Dá a impressão de ser quase imprudente. A promessa da terra era para ele, afinal. Mas aí que tá a sacada da fé, eu acho. Parece que o Abrão age como se já possuísse toda a terra pela promessa. Não importa o pedaço que o Ló pegasse, o que Deus prometeu para ele estava garantido. Faz sentido. Uma confiança gigante na palavra de Deus, então. Total, bem diferente daquela postura mais receosa lá no Egito. Mostra um crescimento, né? A segurança dele não tá mais no que ele vê ou controla, mas na promessa. E o Ló? Como ele reage a essa oferta generosa? Bom, o texto diz que Ló levantou os olhos e viu. É uma escolha baseada puramente na aparência, né? No que parecia mais vantajoso na hora. Exato, ele vê a Campina do Jordão, toda verdinha, bem irrigada. O texto compara com o Jardim do Senhor, até com o Egito, que era super fértil. Uma imagem poderosa de prosperidade. Sem dúvida. E aí vem a frase-chave: escolheu para si. Isso revela muito da motivação, né? Um olhar mais egoísta, focado no ganho material imediato. E o detalhe crucial que ele parece ignorar. Sim, a Bíblia faz questão de dizer, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Ló vai armando suas tendas até Sodoma. Ele se move naquela direção. Atraído pela riqueza aparente, mas caminhando para perto de uma influência péssima. É fácil julgar, mas a descrição da terra era tentadora mesmo. Muito tentadora. O que torna a escolha dele ainda mais significativo sobre o que ele priorizou ali. E aí, depois que eles se separam, Ló indo para o Oriente, que em Gênesis muitas vezes simboliza afastamento de Deus. Aí Deus fala com Abrão de novo. Isso, logo depois da partida de Ló. É como se Deus esperasse Abrão agir com fé para depois reafirmar tudo. E o que Deus diz, ele não só confirma, mas parece que amplia a promessa, né? Exatamente. Deus manda Abrão olhar para todo lado, norte, sul, leste e oeste, e diz: toda essa terra que você está vendo, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Para sempre. E fala da descendência também, né? Uma descendência incontável como o pó da terra, uma promessa absurda para um homem ainda sem filhos. E ainda diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Tipo um ato simbólico de posse pela fé. Isso mesmo, caminhar sobre a terra como se ela já fosse dele, confiando na palavra de Deus.
E o Abrão faz isso. Faz. Ele obedece, desmonta acampamento e vai para os carvalhais de Manré, em Hebrom. E lá, Edifica outro altar ao Senhor. Ele continua a jornada dele de peregrino, adorador, sempre construindo altares, marcando a presença de Deus na vida dele, mesmo na terra que, aos olhos de Ló, parecia menos interessante. fica muito claro o contraste, então. A fé do Abrão versus a visão, a aparência que guiou Ló. Totalmente. Generosidade e busca pela paz de um lado, contra o egoísmo e a busca pela vantagem material do outro. Essa história mostra bem como uma escolha que parece ótima, baseada só no que a gente vê, pode levar para um caminho complicado, né? Ló viu um paraíso, mas estava indo para perto de Sodoma. Pois é, e Abrão, que agiu com fé, com generosidade, abrindo mão do que parecia melhor, é quem recebe a confirmação e a ampliação da promessa divina. Fica aquela pergunta, né? Quantas vezes uma oportunidade que brilha muito aos nossos olhos pode ter armadilhas escondidas, sejam morais ou espirituais? Como é que a gente discerne entre a Campina do Jordão super atraente do momento e a Terra da Promessa que exige mais fé, talvez um caminho mais árduo no início? É uma ótima reflexão. O critério que a gente usa para escolher a visão imediata ou a confiança a longo prazo naquilo que Deus orienta acaba moldando mesmo o nosso destino.